Eu ainda me lembro do que vi naquela manhã. Não acredito. Deixe o acampamento. Eu queria não ter feito isso. Existem algumas partes, Rio, eu nunca andei até. Mas a outra parte é que eu testemunhei algo. Eu sei o que fiz. Isso será uma lembrança para toda a minha vida. Eu sou o deserto. Foi o 5º dia que passei sozinho em Sinto muito. No Rusta, Auri. Dirigi 8 horas desde minha casa. Eu caminhei 12 milhas. Então, isolado. No país. Às vezes não vejo ninguém por semanas. Número de telefone celular. As ondas não chegaram. E, mais próximo, os vizinhos, Preto, Foix até e Leões da Montanha. Isso era. Eu tive um Zika, congelador para o inverno. Eu quero preencher isso. Primeiro número. Os dias passaram lentamente. Muitos. Rastrier. UV. Pontos de ontem. Depois. Mas. Tiro real. Não havia nada que pudesse ser feito. No 5º dia. Esperança perdida. Estava começando a... Faça as malas e volte para casa de mãos vazias. Eu pensei que tinha que ir para casa. Naquela manhã alvorecer. Acordei mais cedo, como sempre. Minha pequena tenda estava molhado com... A temperatura é de cerca de 30 graus, originalmente. Pauzinhos caseiros. Eu era doce. Obter. Eu ainda estava usando meu magi. E então, sem aparecer por 5 dias, eu estava me sentindo muito mal. Cabelo. Oleo. Minha pele ficou pegajosa. E cada vez que me movo, cheirava. Saco de dormir. Horizontalmente estava pendurado, ouvindo o som da floresta acordando. Os pássaros começam a chorar. Em algum lugar distante, alce no céu. Achei que ouvi o grito de muito longe para ter certeza. Eu não tinha fé. E eu lembrei-me do rio. Desde que montamos o acampamento, todas as noites, eu estava ouvindo o som da água corrente. Para o oeste, cerca de metade. Pensei em tentar ir por quilômetros. Devo tentar pescar? Ou pelo menos a sujeira na trilha. Levo. Mergulhei no frio. A água da montanha, na verdade, parecia muito bom na época. Então eu cresci fora da tenda. Calcei minhas botas e peguei meu rifle. A caminho do rio, armas, em algum lugar sem... Vamos parar de ir para... muitas coisas com garras. Eu tenho um rifle. Pendurado no ombro. E a floresta. Comecei a andar. A floresta desapareceu. Principalmente Douglas. Abeto e Cicuta Occidental. Há um pouco de cedro misturado. Grama Yuan. Mushida está lotado. Com embalagens diabólicas por todo lado. Correr. Musita e outros. Uma árvore. Ponto. Havia algum tipo de som toda vez. Não importa o quão cuidadoso você seja. Galhos quebram, dentes batendo, agulhas de pinheiro secas. O som do rio aos meus pés. O som ficou mais alto. Demorou cerca de 15 minutos para chegar perto. A crise perto da água, escasso, começou a se tornar escuro. Conecte todos os horários dos ventiladores. Luz cinzenta da manhã. Então eu parei. Não sei exatamente porquê. Instinto. Talvez algo está me segurando. Congelado. Um pé ainda está no ar. Talvez eu não tenho nada a ver com isso. Talvez você tenha ouvido algo. É só um sentimento. Pode ter sido. Meu corpo. Nervos soltos. De repente, em minha direção, gritou. Preste atenção em silêncio. Eu fiz um som. Tenha cuidado para... Não. Lentement, se pé, espesso. Então, ouvi um som de pancada. É um rio. Não era um fluxo constante de... É outra coisa. Foi intencional. É água, crescendo em estatura,
Também, água. Entre os dois, profundo. Um rosnado baixo e rouco. É um som que eu nunca ouvi antes. Meu coração começou a bater forte. Hoy me agarré, Kazuya, e avançou. Estrada de cedro grosso, escondido atrás, e o rio. Eu olhei em direção. O que eu vi foi sangue. Era uma sensação congelante. Havia 3 pessoas, 3 figuras gigantes em pé em águas rasas. Eu faço isso. Concentre-se completamente no que você está fazendo. Eu estava curvado. Primeiro meu cérebro. Não conseguia entender. Eu pensei que poderia ser um urso, mas ursos, et à 5 e de pé, eles não têm essa proporção. Eles não têm os 7 gigantes. O comprimento é aproximadamente o comprimento de um coração. Da cabeça aos pés, muito tempo até cabelo escuro e emaranhado, molhado e irregular, tornando-se goteamento, pontiagudo. Seus ombros era incrivelmente espaçoso, mais largo que os humanos, mais largo que o de um urso. Eles estão pescando. Eu estava fazendo cedro. Eu estava agachado atrás de uma árvore, Kawaguchi, a cerca de 50 metros e minhas mãos tremiam. Eu estava assistindo. Meu rifle ainda está dormindo no meu ombro. Oi agarrai-o. Até. Eu não pensei nisso. Incapaz de se mover ou respirar, eu não consegui nem. O mais próximo é 30. Estava a alguns metros de distância. Do outro lado do rio, luz fraca da manhã. Era claramente visível ele estava de costas para mim, e eu podia ver os músculos movendo-se sob o cabelo molhado, movimento de rolamento poderoso. Mude seu peso. Se você mudar a posição, seus braços eram incrivelmente longos, muito acima do joelho, caindo para a base, pontiagudo. As mãos são enormes. Parado imóvel na água, chega até a metade da coxa. A correnteza era forte, óleo de pedra, água branca rodopiante, mas a criatura estava completamente, parecia inalterado. É uma pedra. Como? Fiquei ali parado, rígido, olhando para o rio, e num instante, é muito rápido para acompanhar, balance os braços, retornar, a água. Minha confiança aumentou. E, de novo, quando você levanta o braço, ele pega peixes grandes. Provavelmente são 15. O 20 parecia salmão. A criatura é peito isso. Levante-o. Mordido. É cru. Pedaço de carne. Descasque e puxe para dentro do peixe. Rasca isso. Eu me senti mal. Para ser preciso, uma espada não é mais avassalador. Este é o verdadeiro negócio. Não era para ser algo assim. Não deveria ter existido, mas eu estava observando isso acontecer. Os outros 2 estavam mais distantes. O outro lado, fazendo a mesma coisa perto, perfeitamente em pé. E espere pacientemente. Depois disso, bata na água a uma velocidade assustadora. Enquanto eu estava assistindo, um deles pegou um salmão e eu entendi. É um peixe elevado alto. Geralmente, a terceira pessoa é grande. As flores tocaram. Isso não é grande coisa. Um belo latido. Não foi nem menos. Gemidos humanos. Como, assim como, comunicando, como se isso realmente me atingiu. Foi quando, agindo por instinto, não são apenas os animais que algo mais estava acontecendo. Eles enfatizam. Eu estava trabalhando como uns aos outros. Você fala do seu jeito? Talvez. Já tive o suficiente. Eu vi algo perto. Enquanto isso, mais 3 saqueis estavam chegando. Cada um tão rápido quanto o primeiro, acerte com precisão. A tecnologia era incrível. 30 segundos. Não funciona. Talvez espere 1 minuto ou mais e então de repente começa a funcionar. Aquele braço pula na água
e volta. Na maioria dos casos, com peixe, quando eu perdi isso, faz um som baixo, houve uma ligeira mudança antes de você ir enfrentar novamente uma cabecinha, quando inclinado, you, que não é humano, compre isso, eu vi, mas isso, e não era um macaco. O nariz é achatado, era espaçoso, osso de maionese pesado, ele se destacou, a mandíbula que esconde os olhos é forte, era poder, a largura da boca do peixe quando ele morde, tonalidade amarela, grande e no. Meus dentes pareciam mais brancos, mas tão longe, mesmo à distância, luz fraca da manhã. Entre eles, eu podia dizer que eles eram diferentes, como um animal em branco, mas correto, nem ele estava sem retidão. Atrás deles, havia algo sobre isso. Situação. É minha pele. Combinado. Quanto tempo? Não sei se ele estava se curvando para assistir. O tempo é 15 minutos. Parecia atrasado. Quantos minutos e 10 dias? Temperatura corporal estava subindo alto. Topo da árvore, luz saindo da caneta, faça o rio brilhar, os três continuarão pescando. Fisicamente a cada poucos minutos, e eficiente, e puxando algo você mesmo. Eles são todos peixes. Eu não comi. Eles deixaram alguns no banco. Eu sou um rio, entre, forma, uma pequena montanha. Eu consegui ver. Depois disso, tudo mudou a coisa mais próxima. A pessoa do meu lado é baixa. Começou a ficar masturbação rolante. Os outros dois responderam na mesma voz. Eles estão longe. Ele começou a se mover em direção ao cavaleiro, caminhando na água. Isso os desequilibra. Deveria ter sido. A profundidade do rio é, mesmo que seja apenas uma palavra, essa a cintura deles. É o show que é gaiote. Eles escalaram o cavaleiro oposto, água fluindo do corpo, completamente pela primeira vez. Na vertical. Eu os vi fazendo. Eles são enormes. Tinha pelo menos 4 metros de altura. 1000 ou 10. Maior mais próximo. Seus corpos. Grosso e poderoso. Todos os músculos que compõem o cabelo. Juntar os dedos como um macaco. Não andou. Na vertical. Mova suas costas. Um pouco de cintura. Espesso. Mas sem 2 pernas. Andando. Curvado para pegar uma pilha de peixes. É uma mão. Armazene-os facilmente em. Eu segurei, como se não pesasse nada. Então eles. Comecei a me mover em direção à floresta, do lado deles do rio, e essa é a coisa mais importante da minha vida. Uma decisão tola. É hora de tomar uma decisão. Eu sigo. Eu decidi. Eu não sei o que eu estava pensando. A verdade é, isso é algo em que eu não tinha pensado. Algo dentro de mim, curiosidade, dominado, sem julgamento. Isto é verdade. A necessidade de confirmar que eu perdi a hábito. Eu não tinha. Estou aqui há 20 anos. Treinamento e perseguição. E continuei. Estou na floresta. Eu sabia como me mover silenciosamente. Como ler os sinais. Essas coisas. Enorme. Era. Deixe um rastro para que até as crianças possam acompanhar. Distante. Rastreado de. Quão difícil é. Olha para onde eles foram. Provas do que eles eram. Você pode encontrar. Com alguma sorte. Eu poderia tirar uma foto. Então eles estão em perigo. Esperei até que ele desaparecesse no céu. Antes de você se mover. Eu sou um cedro. Eu saí de trás, e à margem do rio, a água está fria até, vivido, e onde eles estão, MP corretamente, eu definitivamente poderia ver fundo de areia, as memórias profundas deixadas para trás, o fluxo de impressões os envolve, mesmo depois de lavá-lo, ele ainda está visível. Procurei um lugar para atravessar, Changru, cerca de alguns, Quintal,
O rio alarga. Parece superficial. Cheguei nesse ponto, ao longo da margem, e prosseguiu. Mesmo lá ainda está. Era profundo. Provavelmente o centro do meu peito. E a correnteza era forte. Mas eu estava comprometido. Frio. Me atinge como um soco. A água é uma geleira. Era provavelmente mais quente que 30 graus. Não ficará escondido. Ele tirou minhas botas rapidamente. Eu consigo passar. Depois disso, minhas calças, etapas de escrita, a correnteza me empurrou, me desequilibrou. Estou tentando. As pedras aos meus pés, suave com uma borda afiada. Quando cheguei ao meio, a água é minha. Axela, uvate. Eu sei que é no estado onde, para manter meu rifle, eu segurei bem alto acima da minha cabeça. A correnteza era muito forte. Eu tive que me apoiar em... Eu pensei que seria levado embora. Minhas pernas. Escorregar nas pedras. Eu quase... devolvido. Mas... eu fiz isso... acontecer. Eu sou o sopro de Fairbank. Eu estava bebendo. A água está fluindo de mim. Meu corpo inteiro treme de frio. Eu respiro, parado ali, olhando fixamente. Eu fiz o meu melhor. O ar da manhã estava úmido. Esfriso as roupas. Então eu fui em direção à floresta e suas pegadas. Comecei a procurar por... Não foi difícil encontrar o lugar por onde eles passaram. A grama é... Pressione para baixo. Ele foi esmagado. As mudas estão dobradas. Quebrou. Pegadas gigantes no solo macio. Pelo menos haverá 2 vezes mais longo que eu. Muito mais profundo. Eu então, o rio que seguimos, longe das colinas, escalou. Eles estavam se movendo em um ritmo constante, não correndo, mas não devagar. As trilhas são densas. Permaneceu reunido. Grupo, viajar. Mostre que foi. Estou a cerca de 200 metros de distância. Eu estava à distância da árvore. Com cuidado. Mova-se pesadamente. Pare e ouça a cada poucos minutos. Quando eu cheguei à frente, ouvi suas forças. Galhos quebram. Algo enorme. O movimento violento de algo grande, empurrando através dos arbustos. Dia, deles sussurrou. Eu ouvi você correr. E, outra resposta de outro lugar, o som ecoou por toda a floresta. Cruzado, eu acompanho, identificado quando, impossível de, eu sou estranho. Comecei a notar algo estranho, vários altos, na árvore, realmente estranho, algo estranho, 6 a 7 pés acima do solo. 10, descasque com um corte vertical longo, estava descascando, algo, como se algo alto estivesse crescendo, depois de arranhar a árvore. Alguns eram velhos. Expor. A madeira é levada pelo vento. Viru cinza. E colorido. Outras pessoas. Fresco. Ainda estava pálido. Seiva. Está escorrendo. Eu parei e vi uma árvore. Olhei mais de perto para o corte e madeira. Tinha cerca de 5 centímetros de profundidade. O que quer que tenha feito isso foi forte. É alto o suficiente. Braços o mais alto possível. Eu tive que me esticar. Mínimo. Basta tocar nos pontos. Eles são mais altos do que eu pensava. Era pelo rio, quando os vi na fortaleza. E o primeiro, escurecimento. Eu pude ver. Pelo menos foi o que eu pensei. Pendurado em um galho baixo. Está crescendo. Grama irritada. E pequeno, um feixe de gravetos. Foi um grande tricotar em um círculo irregular. Engolfado, ossos pequenos. Foi anexado, ossos de pássaros, talvez, e algumas penas. Mas isso, subindo lentamente como o vento, e alguma coisa, isso me arrepiou. É alguém ou alguma coisa foi feito intencionalmente.
Eu coloquei isso ali de propósito. Eu ando pelo caminho. Eu continuei seguindo. Eu comecei a ver luz mais, outro a cada 100 metros, pendurado em um galho, afiado. Cada um era um pouco diferente. Mas todo mundo é igual. Compartilhando o tópico, Tive, tem ossos dentro, mas além disso, dobrado. Havia também um corpo, fora isso, seco seja. Também incluiu coisas como li ou concha do mestre. Alguns são pequenos crânios de animais. Tive, coelho esquilo, cana conectado no centro, planta torcida. Shanwei, algo como estes são arte de anime commun. Eles não eram. Grama marcando território. Eu estava fazendo comida. Comunicação. Esses símbolos. O que isso significa? Eu não sabia se eu iria... Mas eles... Cada um tem um significado. Demorou muito tempo. Plano. Sexo e magreza. Grande habilidade atlética. A gaiola. Era confuso, mas tinha um propósito. Amarrado a um galho. Apegado. No. Fixado com segurança. Porque era. Eu segui em frente. Pegadas. Seguindo. Nas profundezas de seu território. Profundo. Do rio. Cerca de 1 milhas. Eu encontrei algo que me congelou. No chão. Do agrande. Entre as árvores. Anel de pedra. Havia uma pedra aleatória. Não é. Cuidadosamente dispostos em um círculo perfeito. Largura. Seipe. Preto no meio. Tornuce. Árvores e pilha de cinzas. Auve, ajoelhado na fogueira. Eu olhei mais de perto. A pedrae, escorregadia. Pedras mácias de rio. Eles eram todos aproximadamente do mesmo tamanho e positivos. Colocado com precisão. Tem sido cinzas dentro. Está chovendo e ventando. Era uma coisa velha, envelhecida. No entanto, camada original do rosto. Eu ainda podia ver. Este lugar foi usado muitas vezes. Eles cozinham aqui. Reunidos aqui. Provavelmente aqui. Algum tipo de ritual. A cerimônia teria ocorrido. O solo ao redor da cachoeira é liso. Era embalado. É como um pesado. Anos em pé. Como se pisoteado. Isso é frequentemente usado. Montagem. Era um lugar. E por um ou mais deles. Eu olhei para cima, pendurado em crise. Notei o símbolo. Ao redor do círculo, dezenas de alturas diferentes penduradas. Foi perguntado. Alguns deles foram feitos com sucesso, com várias camadas de dobras. Os outros são apenas grama com olhos. Foi apenas um monte de... O efeito é quase decoração. Foi direcionado. É como para tornar este lugar especial. Como se decorado. Sem coração. Eu estava emocionado. Eu sou a posição deles. Ele estava parado em um lugar que parecia sua reunião. Onde se eles voltarem. Se você me encontrar aqui, mesmo se eu estiver preso, não posso escapar. Eu ainda queria ver mais. Eu sou um anel de fogo. Além do... E eu segui o caminho à frente. Pegadas me matam. Levou à propagação de... O lugar onde Saomi foi pisoteado. Vários caminhos para um caminho claro. Em tal direção, ramificado. Formar uma espécie de rede. Estes são... Veado e espátula. A estrada do Zika. Não é... Eles são grandes demais para fazer parte. Havia muito pouco sexo. Na vertical. Caminhando. Faz. Foi feito por alguma coisa? Eu segui o caminho principal. Deixa comigo. Aquele com o caminhão mais novo. A partir dos 30, Cadapé do Judeu, eu sou o traço de sua passagem. Eu encontrei, mas completamente canção, uma árvore alta e jovem, terra com pedras pesadas, fixado à superfície, a malta caída, tinha sido arrastado para fora e ficou de pé em outra árvore, uma pilha de pequenas pedras.
colocado. É como que intenções como Jan. Em um padrão, eu vi de novo, desta vez me perto. E o congelo. Eles se agarraram ao som. Ouvi dizer que você colocou um mesmo som profundo e baixo. Rosnar, Riverside. Eu vi. Isso. Mas agora mais e mais. Bar. Distinguir realidades. Eu posso agora. Diferentes velocidades do som. Ritmos diferentes. Eles farão um som. E o outro responde. Como uma conversa seguir em frente. Enquanto sem fôlego, do árvore, pro árvore, e mova-se. O galho da frente. Saia do. Comprar movimento. Mamãe. Eu tenho cerca de 60 jardas. E esconder. Morte para ser. Eu encontrei um arbusto de arroz. Um pequeno espaço vazio. 3 pessoas estavam no chão. Elas apenas fitam. Não estava apenas dizendo. Eles estavam fazendo alguma coisa. O maior é o grande Jaffe. Teve cerca de 1 metro de comprimento, cerca de meio metro de largura, Jaffe. Ele o examinou enquanto o virava a mão. Coloque-o em uma fechadura plana e uma pequena pedra com uma montanha afiada. Pegai-o. Corte o fogo da arma. Comete-o-a. Cavando linhas intencionais. Moldá-lo. Os outros 2 estavam ocupados. Um é perfurar uma fibra vegetal longa, uma combinação de coisas. Lapnium, aquila gigante, o elemento de um dedo grande. Fiquei surpreso com a velocidade, surpreendentemente por seu tamanho. Dexterous, a menor criança, árvores próximas, melonge de, casca, tinha coletado, seu grande lençol saiu e devolva para os outros. Eu sei que eles funcionam. Eu já vi o suficiente disso. Eles são totais. Concentrar-se na imagem. Estava fazendo grandes coisas são tempo. Zumbia. Ou levantai-me na fotos. Organize-o de modo que outros possam vê-lo. Casca moldada. Elevador. A outra pessoa. Estrondo baixo. Como some. Responder. Você concorda? Linha pontilhada. E também será raspado. Eles estavam fazendo algo. Pode ser uma ferramenta ou recipiente. Fragmentos de orelha. O água e armazenador. Parecia que eu poderia segurá-lo. Ou como alimento. A corda é usada para 12 propósitos. Pode ser usado no caminho. Isto é simplesmente instinto. Não foi. É um artesão. Declaração de técnicas. Era. Planejando necessidades futuras. O menor filho é Júpiter. Terminei de coletar e sentou-se ao lado dos outros. Pegue uma peça e tente imitar seu movimento. O movimento é desajeitado e praticante. Houve uma escassez. O grandalhão percebeu e encurtou. L.A. Rosnow. Ele estende a mão. Pegue o fogo suavemente. Agarrado. A operação de corte foi realizada. É ensiná-lo. No braço eu voltei. Senti um arrepio percorrer-me. Eu sou pai ou idoso. Eu estava assistindo. O caminho para se tornar uma criança do ano. Ensine como fazer o recheio. Transmissão de conhecimento. Isso é cultura. Isso foi. Era a coisa mais importante da sociedade. Finalmente, a casca. Moldar-o. Finalizado. E coloque-o de lado. Coloque-o em. Já concluído. Com algumas outras coisas. Ambos. Então, levante-se. Esticado. Braços acima da cabeça. Levante-o alto. Mesmo a 60 metros de distância, ouvi o som das articulações. Enorme. Virei os ombros. E um suspiro faz um som como... Eu saí. E eu me escondo. Olhei diretamente para o lugar onde... Yukonglo. Segure firme e respire. Não poderia... Piscar. Shinaka ai. Eu estava curvado. Cadáver. É densamente compactado. E eu não tinha... Se você realmente me ver... Questionável. Sala. Provavelmente não há.
Mas depois de alguns segundos, também Ele saiu. Não me encontrou. Aconteceu de ele olhar para mim. Meu coração está batendo forte. Estava batendo. Achei que você certamente o viria. Os 3 estão completos. Uma coleção de obras concluídas. Escultura. Má de Júpiter. Kirup. E de novo, começou a se mover. Eu acho que elas são bonitas. Espere até você seguir em frente. E eu corri atrás dele. Minhas mãos estão no controle, tremendo de impotência. E eu fui capaz de... Eu sou muito sortudo. Eu deveria ter voltado, mas a estrada ladeira acima tornou-se uma ladeira. Nos cerca de 500 pés acima do rio, meus pés estão queimados. Minhas roupas ainda estão molhadas. Toda vez que eu andava, ele roçava na minha pele. Mas eu mantenho uma distância segura. Continuou. E qualquer coisa que eu possa encontrar, usando esconderijos, à medida que você sobe mais, a estrutura apareceu. Marque uma consulta. Uma árvore de cerca de 100 metros de altura quebrou. Leão. Como, colocado em outro caminho. Nagabe. Perigo permanente. Emaranhado entre máquinas. Ramos entrelaçados, lavagem de paredes e ataque, forma, parte da estrada que passa por moto, arco, é tudo que posso dizer, uns aos outros. Vir-se para, 2 mudas, aponta guindaste, preso por algo como toda a área foi transformada, eles são, eu coloquei algo aqui, estrutura complexa, não feito. No entanto, destinado ao ambiente circundante, alterou automaticamente. Este é o território deles. Eles fizeram isso por conta própria. À medida que seu salário aumenta, a estrada, fechado, dobro. A floresta fica mais densa. Os arbustos se fecharam. Respiração pesada. Está ficando. Roupas molhadas. Frio. Pesado e apertado na pele. Foi anexado. Mas eu continuei me movendo. Em algum momento, eu cheguei a um lugar, pequena árvore. Existem vários. Estava quebrado. E a estrada. Além disso, formando um lindo arco, são combinados em... Michik ainda estava vivo. Estranho e não natural. De certa forma. Dobrado. Bucheta grossa e firme. Amarrado. Olhando mais de perto, quão firmemente o homem, descobri que estava distorcido. Isso inclui verdadeiro. Foi preciso força e planejamento cuidadoso. Eu uso o material do arco. Eu continuei a avançar. Meu coração está batendo forte. O que fez? Por causa da escalada em montanha. Mas isso não é tudo. Mas até onde vi, para onde quer que você olhe, é território deles. Eles moravam aqui. Há evidências de que esta parte da floresta, quem fez isso? E estou bem no centro disso. Yu estava andando a cerca de 1 milha do rio. Eu de novo. Olhe para eles. A estrada é pequena, inaugurado em terreno baldio. Agachei-me atrás de Marta, que havia caído. Madeira. Todos os 3 estavam na ponte. O seu além de seco bouillard foi parado no chão, peixe capturado. Eu estava fazendo algo com... Eles cortaram o salmão um por um. Eu vi isso se despedaçar. Mas eles simplesmente não estavam comendo. O maior deles outros são claramente... Foi adiado. Peixe. Quebrar e fragmentar. Rasgo. E passar. Lu para outra pessoa. Depois uma terceira peça. Depois disso, eles compartilharam. Dê uma mordida no que você estava comendo. Por favor, coma. Comida. Distribuir uniformemente. Eles vão. Eu os observei. Ir e vir. Delicadamente entre as mordidas. Rugido. O menor e o menor. Eu ainda tenho 1,80 m. Significa mais da metade da altura. Aproximando-se do maior. Em algum momento, algo grande estendeu a mão.
e o menor tocou meu ombro. Só por um tempinho, embora a posição havia algo terno nisso, em grande parte amor, olhos fundos. Eu fui esfaqueado por causa do que eu estava vendo, talvez porque até eu não entendi. Estava além da minha imaginação, muito estranho. É inegável, seja lá o que for, é real. Eles tinham um relacionamento, estava claro. Eles cuidavam um do outro. Quando eles terminaram de comer, ele novamente começou a se mover. Eu os deixei ir primeiro. Antes de seguir, a situação continuou a piorar. Terreno, a madeira é fina, começou a ficar, ondas saindo do samba, reflexos oculares, transferir, descasque do seu corpo. A casca fresca foi revelada, cavando mais alto que qualquer homem. Depois disso, eu vi outra coisa, empilhados intencionalmente. Olhou para cima, montanha de pedra, natureza, rochas que não são. Colocado na nova pirâmide do olho, eu estava focado no chão, trilhas e pontos de referência. Eu mal percebi como a floresta ficou silenciosa. Os pássaros pararam de cantar normalmente, arranhar com uma escova, pequeno ruído, anime, silêncio. O único som que era minha própria respiração. O som fraco das botas. É meu aviso. Deveria ter sido quando um não comedor está por perto, ou que desaparece e afunda, eu ficarei em silêncio. Naquele momento, eu sou a pressa. Mas eu não percebi isso. Eu apenas continuei seguindo o caminho, linha à frente, mantenha os olhos na estrada. Agora a 1 milha do rio, eu estava na metade do caminho, nas profundezas de seu território, profundamente. Eu pensei que você estava sendo cuidadoso, e eu estou no controle. Eu pensei, grande rocha, uma estrada curva em torno. Também comecei a receber avisos limitados. Universal, no fundo do oceano a cerca de metros de distância, eu sou a boca da caverna. Como eu pude ver o que vi, ou saliência rochosa, mar escuro de pedras cinzentas, Ministério da Indústria, escondido na crise, pico de alerta, Peru acima. Agachei-me para ver melhor. Depois disso, eu decidi abordar, perto o suficiente para ver. Eu dou uma volta, depois uma caminhada. Eu dei o primeiro passo. Entrada da caverna, 5 olhos estavam fixos entendendo algo nas sombras. Estou tentando. Passou. Tenha cuidado onde você está. Não pagou. Minhas botas são galhos mortos. Caiu enterrado sob o dente. Está seco. Estava seco e quebradiço. Me pesou. Quando chega, isso é grande. Ouviu-se um estalo nas rachaduras. Como uma avisou som de passagem. Nós passamos pela floresta e tudo parou. Primeiro, por 33 segundos nada se moveu. O mundo ainda respirava. Parou. Então eles apresentam. Era todos os 3. Escuridão na caverna. Eu saí ao ar livre, eles ficam parados. Estava de pé, parado imóvel e vigilante junto ao rio, como se suas cabeças se viraram lentamente. Escaneie e ouça. Eu não respirei. Ela não piscou. Eu sou a rocha atrás de mim. Contra. Me pressionei para baixo. Pedra. Tentando se misturar. Meu rifle ainda pendurado no meu ombro. Havia uma razão, mas eu não peguei. Não movi nada grande. E o outro aviso. Eu estava olhando para cima, em direção aonde eu estava escondido. A caixa, cheire o ar. Ele se espalhou enquanto então ficou baixo. Próximas ordens. Parecia que, do fundo do meu coração, os outros 2 responderam à voz. Profundo. Junte-se ao coro. Vibrar. Rosnar. Esses são sons que você já ouviu antes. Era diferente de
Eles são diferentes. Alerta. Determinado. Foi agressivo. O grande está vindo em minha direção. O aviso começou. En vez de correr, mova-se intencionalmente. Esses olhos são perigosos. Escaneou a máquina. Os outros dois são... Ela se espalha para os lados. Através do mato. Equipamento de combate. Eles caçam. Eles estavam brincando. Eu sabia que havia algo aqui. Provavelmente... Eu tinha 10 segundos para decidir. Escondido. El passaram. Espero que... Isso... Falta. Um instinto solto gritou para mim. Mas eu mesmo. Fiquei parado. Forçado. Eu fiz. Se eu me mover, eles vão me ver. Se eu ficar parado, eles podem sentir minha falta. Os grandes 20 anos estavam longe. Hoje 10, eu vi aquele rosto. Eu podia ver claramente testa larga, Flary Haycon. Ao redor, olhos em movimento. Agora eu. Aqueles olhos. Fixe seus olhos em mim. Eu sabia. Parado em Seard. Isso é... Cheire o ar. Eu lentamente virei minha cabeça para a esquerda. Então, certo. E... Ele olhou diretamente para mim. Nossos olhos se encontraram. Em um momento congelado, eu estava lá e ouvi reconhecimento. Onde quer que eu esteja, saiba exatamente o que você está fazendo. E eu sabia com certeza. Por um instante, nós apenas olhamos um para o outro. Esse acordo era alto. A floresta que fazia barulho, isso abalou. Longe, não. Lamentando, não é. Cubo, campo de som. É bom. Atômico, ressoando na crise. O som do dólar na própria terra. Como puxar. Trabalho. Guerra. Eu corri. Eu saí do meu esconderijo. Morte. Yuancao. Rasgar. Isso é um galho. Batendo e perdendo o caminho que vim. Atrás de mim. Eu quero que eles gritem. SUV. Animais não humanos. Entre algo que não é. Algo vasto. Terrível. São de outra época. Os galhos são meu rosto. Os espinhos que me atingiram. Minhas roupas. Quarter. Então vi Marta desmaiar. Arqueado. Eu quase pousei do outro lado. Não fique preso na árvore atrás de mim. Notas altas. Primeira respiração. Gigante. Corpo grande. Segure fogo. Acompanhado pela floresta. Collider. Todos os três. Eles imediatamente. Eu ganhei. Então tentei o meu melhor. Na minha vida que eu corri. Mais do que eu já corri. Cinzas. Queimado. Minhas pernas. Elas. Eu senti como se estivesse tentando dar. A tarifa me atingiu nas costas. Comprimento da caminhada. Go Tony. Alças profundas. Mordendo meu ombro. Uma decisão em frações de segundo. Então voltei sem parar. Retire a alça e segure-a. Colocar. O rifle está no meu ombro. Escorregou. Atrás de mim. Dimian. Assento instantâneo. Eu serei mais rápido. Levemente. Eu me tornei. Jogue tudo o que você tinha aos seus pés. Você mesmo. Tentando jogar no ladeira abaixo. Passando pelo chão. Perigo desfocado. O avião caiu de repente. E eu corri metade. Metade caiu. A gravidade me puxa. Paraslaga. O som atrás de mim não desapareceu. Em vez de... Eles estavam se aproximando. Eu sou o ombro. Perigo à primeira vista. Nisarashi. Vi a ação durante a crise. Enorme. Forma escura. Mais que uma sombra. Instalar. Bom rasgar a floresta atrás de mim. Estava lá. Depois disso, outro eles espalharam. Movendo-se paralelamente pela floresta. Eles estão me perseguindo. Não foi só. Eles se coordenaram para me cortar. Eu fiquei imediatamente, começando pelo mais próximo,
Muda de ideia. Verdadeiro para baixo. Coladear. Ecos à minha esquerda. Algo que passou. Algo enorme. Árvores. Eles araram em todos os lugares. Estava em agudo. Ecos dos golfinhos da floresta. Continuou a cruzar. Um é um choro. A outra é a resposta. Se eles... Onde estou? Estávamos contando um ao outro. Um galho prendeu meu pé. Eu saí duro. Seco. Dentes. E... Spare. Deslizando pela dor de... joelhos e palmas. Outra vez. Me esforçando para voltar a ficar de pé. Não consigo parar de arrastar os pés. O tolo que não conseguiu parar more. Eu não quero peidar. Chave. Declive. Pedras soltas. Mudança sob minhas botas. Eu fiz. Quando eu tropecei antes. Isso meio. Ir. Meio cansado. Pequeno. Mande pedras na minha frente. Roller. Minha respiração é ofegante em transe. Cada tambor batendo em meus ouvidos. Mover. Meu aviso original foi cair em uma vala estreita. Talvez Rockfeet. Sem pensar profundamente, ele pulou e caiu com força do outro lado. Terra, rolando no chão, tule nos meus ombros. Bater em algo afiado, a geração ou galhos quebrados. A dor me fez apenas eu mesmo. Vigor. Continuou se movendo. Grande acidente atrás de mim. Chegou. Deles me perseguiu até a ravina. Eu não olhei para trás. Oi, acabei de... Saora. Minha visão é cavar um túnel. Tudo ao meu redor estava começando a mudar. Ficou escuro. Minhas cinzas. Pô, parecia que estava cheio de vidro. Meu coração foi duramente atingido. Mas... estou em perigo. Continue passando pela máquina. Na água que se move diretamente abaixo. Você viu a luz do sol brilhar? Surto de energia. Atire em mim. Oh, Rio. Não sei por que significava segurança. Era. Mas, no fundo do meu cérebro, algo em mim, contado. Se você puder alcançar a água, eu ficarei bem. O chão parou de repente. Eu fiz isso agora. A cada passo, eu quase controlar. Eu estava correndo impotentemente. Meus pés são Caroline. Toque a terra.com. A crise era tênue. Tinha se tornado. O som da água corrente ficou mais alto. Atrás de mim, os gritos, para um crescendo. Asma, para adultos. Très vozes. Tudo muito ruidosamente. Eles são minha cabeça. Eu senti como se estivesse em... Ouvi mais colisões. Galhos quebrados. Anuat. Nossos corpos pesados fecham a distância. Do rio para Ijoiad. O último grupo de árvores. Eu quebrei isso. Salário original do banco. E eu vi de repente... derrubar. Talvez na água como chufi. Eu sou o princípio... Eu não fiz. A ponte sobre a qual me joguei. Por um momento fiquei em branco. Foi a gravidade. Depois disso, eu bati na água. O frio é como uma parede para mim. Choke. Total. E o momento do momento. Mas baseado em mim. Arrastado para... Transfira-me. De ponta a ponta. Perdi todos os meus... sentidos. Para cima ou para baixo. Minha umidade encharcada. Suas roupas estavam me puxando. A água inundou minha boca e nariz. Meus pulmões clamavam por ar. Ushuto. Oh, actual. Autodireção autodividida. A luta para consegui-lo. Minha mão bateu em algo. Roxa. E pressionou. Eu era. Avance em direção ao que você pede em oração. O que fazer? Superfície. Era. Minha cabeça quebrou. Engasgando com cera. Arraste ar e água ao mesmo tempo. O fluxo é minha fonte. Fluindo rapidamente. Meus olhos estão lacrimejando. Está sendo claramente. Eu não conseguia ver, mas
Notas altas do banco. Ainda era ouvido. Eu afundei novamente. Água. Joelho em uma pedra quebrada. Bati meu pé com força e doeu. Comecei a tossir. Eu não consigo nem respirar. Levados pelo rio. Longe de onde pulei. Quero manter distância deles. Faça qualquer coisa. Eu estou do outro lado. Eu tentei direcioná-lo para o que começou naquela manhã, o lado onde estava meu acampamento, mas a água era muito forte. Estou no meu terceiro mergulho. Eu entrei no navio. O que é minha mão? Eu encontrei algo parecido com um galho. Gato, talvez, e agarrar-se. Quando eu levanto minha cabeça, eu sou o rio. Eu me encontrei no meio de onde eu vim, estudante Joan. 50 jardas. A água aqui é na altura do peito. Era. A corrente ainda é forte, não tão intenso. Eu me forcei a entrar no setor bancário, indo para passo. Lutando contra a gravidade do rio, minhas roupas são branco como um destaque, botas na água, encharcado. Era, mas, e continuei, passo a passo. A água fica mais rasa e profunda que sua cintura, quadris e joelhos. Eu sou lama. Ele se arrastou para baixo, meu corpo inteiro tremia de frio, cansaço ou medo. Uau! Eu sou um rio. Cuspou a água. Ofegante e deitado, estava pendurado. Naquele momento ouvi seus gritos, ecos na superfície. Eu ouvi isso atravessando. Obriguei-me a levantar a cabeça e olhar ao redor. Os três estão na praia. Estava parado em o banco de onde acabei de sair. Eles estavam na orla, classe alta, olhando para mim a cerca de 60 metros de distância. Os grandes era o mais próximo do rio, gigante em águas rasas, uma perna grande, tornozelo, somente submerso em água, mas não foi mais longe. Ele apenas fica ali e estava se movendo violentamente. Seus olhos estão grudados em mim. Adição. Os outros dois estavam atrás. Banco, Xiao. Todos os três Xiao estavam fazendo barulhos. Um grito que já ouvi antes. Não é uma voz, mas Beisho. Resor. Rosnar, cheio de raiva e frustração. Arrepiante. O grande a água. O entrai. Então pare. Per. Usulama. Deitado nu. Eu estava observando de lado. Estou muito cansado para me mover. Dei mais um passo para trás para apagá-lo. E, de novo, corpo inteiro. Coloque os dois pés em água rasa. De novo, retiro. Antes, está testando as águas? Eu estava me testando. Ele tentou me perseguir, mas algo está impedindo isso. Era o menor. Anteriormente, eu os vi se tocando. Lai. Mover para próximo de. Então ouvi um som baixo. Em grande parte. E eu me pergunto. O grandão reagiu bruscamente. Da garganta. Aruju. Então em direção a. Alterado para um mais longo. Mais do que outros. Sequência sonora complexa. Eles são sobre mim. Talvez ele estivesse falando. Eu estava sentado. Tornou-se um momento. Todos os músculos estão resistindo. Levantou uma voz para a discussão. Minhas roupas são pesadas. Gota d'água. O cabelo foi cortado e esticado sobre o corpo. Foi anexado. Minha pele é lama e manchado de sangue. Era porque eu bati em uma pedra. Meus joelhos estão latejando. Doeu, mas eu estava vivo. Do outro lado do rio, eles ainda estavam lá, não se movendo. Mais olhos, 3 pessoas que protegem, o líder e mais água. Oi, entrai. Bolhas em torno do pânico, fluxo estacionário. Enorme duplo, punho cerrado. De novo, baixo crescimento. El grito, mas eu não sei disso. Eu estava ali parado, metade do rio, para John, girando em torno dos pés, abastecimento de combustível,
Olhe para mim com olhos inteligentes, alguns minutos de olhares raivosos. Depois, nós dois permanecemos imóveis. Parecia que o tempo tinha parado. Nós dois, silêncio. E em conflito, o que eu posso ouvir é as notas altas que fluem entre nós. Foi isso, é meu áspero, respiração irregular. Depois disso, comecei a entender. El passaram, eu não quis dizer isso. Talvez eu não pudesse. O rio, linha limite, pode ter sido irrazoável, algo mais do que isso é instinto. Eu não sabia se a regras que você aprendeu, eu simplesmente não conseguia nadar, mas o que, por algum motivo, a água estava bloqueando-os. O menor se aproximou da água, e eu nunca tinha ouvido falar disso antes. Fez um som baixo, quase triste. O grandão inclinou a cabeça levemente e respondeu com uma voz mais suave. E de novo, eu estendi minha mão e o menor tocou meu ombro, a mesma gentileza que vi no terreno baldio. Chicago, eles são reconfortantes. Nós nos comunicamos adequadamente. O menor é explicado pelo mais novo. Poderia ter sido... Por que você não vem junto? Perguntando à criança. E por que os líderes? Eu estava falando sobre como isso não poderia ser feito. Yu Solama. Eu estava sentado no... E-mail. Ainda está em mim. Estava girando. Outra coisa é reconhecida. Começou a ser. Estes são... Ignorante. Não era uma fera. Eles sentiam que eram parentes. Moral. Ele prescreve coisas como... O líder olhou para mim novamente. Assim como quando nos conhecemos no aviso, nossos olhos... De novo, nós nos conhecemos há muito tempo. Nós desviamos nossos olhos. Eu não fiz. Então um passo. Revezemos. Um passo adiante. Foi substituído. Por fim. Olhar. Evitar. Mas essa cabeça por alguns segundos ficou comigo. Outros pássaros. Antes de fazer uma breve ligação para cá. Depois disso, rio acima ao longo da margem do rio, comecei a caminhar em direção a... Os outros dois são água. Paralelo. E os vi escurecer. Elevado. Silhueta em pé. O perigo do outro lado. Movendo-se entre as máquinas. Sobre você. Mudança. Olhando para cada um que eu não estou seguindo. Confirmado. E eles desapareceu na floresta. Por muito tempo. E ainda eu podia ouvir suas forças, galhos, ocasionalmente quebrado. Eu ouço uma voz distante. E isso também. Perdido. Ele partiram. Eu ainda estava sentado lá depois. Temperatura corporal. Sob alto. No meu rosto. Estava quente. Um leve fio de água sai das roupas molhadas. Eu me senti animado. Mas eu estava tremendo. Quanto? Não sei se eu estava na margem do rio. 20 minutos, talvez 1 hora. Acabando com o frio. Então eu me mudei. Eu fui forçado a... Retorno ao acampamento. Eu precisei. Temperatura corporal baixa. Antes de se tornar... Seque e aqueça o corpo. Ficar em pé é doloroso. Cada articulação, meu joelho dolorido, estava inchado. Bater em uma pedra, ombro latejante. Eu estava lá, cortes nas mãos e no rosto. Dói toda vez que me mexo. Eu vi, mas eu me levantei e voltar ao normal. Comece a subir. Naquela manhã, retorne ao lugar por onde você cruzou. Um buraco na floresta. Ou som soltou me surpreendeu. Todas as sombras. Parecia um deles. Eu sou o ombro. Eu olhei uma e outra vez. Cries. Para ver o que se move entre... Ansioso por isso. Ao outro lado, não havia nada em... Os sons mundanos de uma livraria. Os pássaros cantam novamente. O esquilo está falando. O mundo voltará ao normal. Como se nada tivesse acontecido, para retornar ao acampamento, mais de uma vez,
Levau, o último Hanmilee, parecia tão avassalador. Cries. Entree. Quando finalmente vi uma pequena tenda, eu quase chorei por causa do... E... Está molhado por dentro? Jogue fora suas roupas usadas e... Permaneceu. Usei o único conjunto seco. Emergência. Minhas mãos tremiam enquanto eu procurava por kit. Cortes e... arranhões. Eu fiz tudo o que pude para... Meu joelho ficou gravemente ferido. Mas os ombros... não quebrado. Eu consegui acender uma fogueira com as mãos trêmulas. Sortudo. Até que o fogo começou. Indução. Fatsa. E quente. Aconchegando-se com o guarda-chuva. É como o paraíso. Era como um país. Ferva a água. Fique afeizando. Para focar nas pequenas coisas. Forcei. Geralmente. Tarefas. Agora mesmo. O que aconteceu? Para evitar pensar. Eu fiz tudo. Mas eu... Estou falando sobre isso? Não pude deixar de pensar. Sharpsay. Beira Rio. Sobre os 3 personagens. Seguindo a árvore. Eles rastreiam. Como coordenar. Eles um ao outro. O som emitido. Expressão de olhos grandes. Beira-mar. Estava parado em... Eu quero correr atrás de mim. Mas por algo invisível. Per. Temsido. Temperatura corporal. No alto. Como. Email. Tremor. Finalmente. Acalmos. You. 80 entenda tudo. Isso agora. Como eles estavam lá, eu os segui. Entre em seu território. Eles comem comida. Eu os observei compartilhar. Acredito que elas moldam o ambiente. Prova de criação. E eu fui ver. Criação de marcação. Eles me pegaram e me perseguiram. Sua equipe que pagou, assim como os animais que protegem a terra, eles não eram animais. Eles são outra coisa. Em algum lugar no meio, foi algo como... Pensei em voltar para pegar meu rifle. A encosta da montanha de onde caí. Em algum lugar na superfície, pendurado. Mas aquela floresta, a ideia de retornar a... aquele rio novamente. Cruzamento. A arma não valia a pena. Meu estômago. Isso doeu. Naquela noite não houve nada. Quase dormindo, eu não consegui. Desforado. Som salto me surpreendeu. Eu sou o grito deles. Eu continuei ouvindo vozes. Eles atacarão meu acampamento. Eu sinto que está chegando, mas nada aconteceu. Maranuat. Zonghua. Pela manhã, Faito. Arrume sua barraca. Retirar. Oinem senti vontade de fazer isso. Eu coloquei na minha mochila e eu comecei a caminhar de volta para o caminhão. 12 milhas em tempo recorde. Romper. Eu fiz o último caso. Milhas são reais. Corrida qualitativa. Passagem de montanha. Quando cheguei Emma, meu caminhão está lá. Eu vi isso parar, porque eu quase te beijei. Jogue sua mochila na cama. Entre no carro jogado. Tranque a porta. Colocar. Fiquei sentado ali por um tempo. Apenas respire. Mãos segurando a alça. E... Então, ligue o motor e vá embora. Era... Chamo o horror por trás. Para o que aconteceu há 3 meses. Em casa agora. Estou de volta e vivendo uma vida normal. Ir trabalhar. Jantar. Comer. Quando assisto TV, tudo é igual. Mas eu vi. Quando você não consegue evitar pensar. Acordar no meio da noite. O som do perfume ainda ressoa na minha cabeça ao atravessar no supermercado. No fundo do corredor, eu vejo um homem alto e meu coração, meu estômago está latejando. Antes que eu percebesse que ele era uma pessoa normal, ninguém sabe a história toda. Não, falando. O que devo dizer? 3 no rio. Pei grande. Eu ouvi pescando. E eles vieram atrás de mim. Quem acreditaria em tal coisa? Para alguns amigos, encontro com urso. Eu disse que quase
Eles parecem acreditar que eu tenho um mapa da área, satélite. Eu olhei para a imagem. O rio identifique corretamente onde, precisamente identificado, tentou. A caverna deles, cadê? Mas o deserto lá fora é vasto. Então eu, rastreamento, voltei para dentro muitas vezes. De cima tudo parece igual. Tenho vontade de voltar. Prova do que está lá. Evidências que revelam encontrar evidências. Mas uma grande parte do meu coração é como eu sei que é estúpido. Elle me libertará. Elle disra que leve-me para o rio. Parou ali. És misericórdia deles. O que voltou foi saliva. É como vomitar. Às vezes penso neles. Tua, grande e pequeno. Eles ainda estão naquela montanha? Pescando no mesmo rio. Eu estava fazendo... Eles se lembram? O território deles. Um homem perdido na terra. Eles são a história. Você conta isso aos seus amigos? E eu corri atrás deles. Estranho. Pensando depois da árvore. Javam torto. O fogo forma um arco. Isso é... As pedras empilhadas. Prova de inteligência. Nós, a cultura de uma sociedade que nada sabe, elas vivem lá conosco. Isso, dentro da livraria, profundamente. E eu continuo me lembrando daquele momento, algo grande na margem do rio, quando eu estava em águas rasas, e nós vimos, naqueles olhos eu vi reconhecimento, não apenas reconhecimento, entendimento. O que é isso? Tanto quanto eu sabia, ele sabia que meu era, do é diferente, a existência de batimento cardíaco. Conheça por uma questão de movimento, os dois, como tratamos uns aos outros. Eu estava pensando, você acredita nessas palavras? Eu não sei. Pé grande parece errado, parece, foto desfocada, muitos, tarde da noite, TVE. A verdade é, mas eu sei o que vi. Acredito que essas três criaturas existam. Eu sei que eu fiz. Ele tem discurso. Eu sei que havia ferramentas e emoções. Eles poderiam ter me matado. Viva-me! Eu sei que você me ajudou e eu sou a imagem deles. Você nunca vai esquecer. O rio, de PM, pegando um peixe com as mãos nuas, primeira luz da manhã, como, através da crise, foi feito, quem quer que eles sejam, eles me mudarão, a maneira como vejo o mundo mudou. No mundo, tem algo que eu não entendo, ou que sabemos, e entre o que está em e o que achamos possível, desde aquele dia eu não fui caçar, eu não fui ao acampamento. Meus amigos dizem que estou bem. Então eles perguntam por quê? Oi, acabei de... Faça uma pausa. Um dia eu te direi que eu sou apenas... Talvez de volta ao deserto, mas aquela montanha... No momento... Eu não irei para aquela montanha. A racionalidade do meu cérebro, a parte que tenta explicar isso, eles são virtuais e elaborado. Havia... Talvez fosse alguém que estava balançando. Mas... É o movimento deles. Não explica como, tal, a força necessária para pescar. Siga-me pela floresta. Vivo, árvores arqueadas. Dobrar em uma forma. Ninguém finge. Não pode. E certamente. Escurecimento. Não explica. Árvore velha. Placa desgastada pelo tempo. Ferida recente. A seiva sai do caranguejo. Escorrendo. A inteligência em seus olhos. Não, o que eu vi era real. A cicatriz no meu braço, tão real quanto dor surda no joelho. Mesmo agora, um pesadelo que me acorda 3 vezes ao dia, um lugar que foi exaustivamente pesquisado, o rio onde o mapa foi apagado, tentando encontrar a governo e tempo. Olá, levei-os para sair tarde, olhar fixamente. Corrija onde eu estava. Tentarei lembrar exatamente.
Satélite, retrato, tentando encontrar o lugar, mas a floresta, densamente compactado, deme, terreno complexo. Deme, essa é a melhor, pode ser, eles têm seu próprio mundo, nós temos, lá está o nosso mundo. Algumas horas de medo, bam, momento, esses mundos são, sobreposição, eu sou o território deles. Perdido no solo, compensação, pego, elas, você poderia ter acabado comigo? Não, eles são rios. Oi parai eles são limites respeitados. Há algo na raiva. Elle t'aime regret. Elle me dit que habitou ou a lei. Até após suas ações, o que distribuir, além do mero instinto animal, para eles, o rio significava alguma coisa. Talvez seja sempre linha do reino. Era entre o mundo deles e o nosso sagrado. Talvez seja esse o caso. Atravessar. Pode ser proibido? Isso nunca. Não sei. Essa é a parte mais difícil. Sem resposta. Dúvidas. Vivendo com quem são eles e de onde vêm. Quantas pessoas podem dizer: você tem uma continuação? História da comunidade. O que eu sei com certeza é: isso é tudo que eu vi. 3 enormes. Dentro de Hauya. Vivendo profundamente, intelectual, corpo vivo, pesca no rio, compartilhando a presa, protegendo o leudo, civilização humana, viver uma vida completamente separada de e elas me soltaram. Eu sei que eu fiz. Eles me levaram até o limite do mundo deles. Eu até corri atrás dele. E elas me trouxe de volta a mim mesmo. Tempo. Eu penso no grande em pé em águas rasas. A água gira em torno de seus pés. Rolando. Aqueles olhos estavam olhando nos meus mútua. Um momento de reconhecimento. 2 sabedorias. As criaturas se reconhecem. Nós. Algo que os dois realmente não conseguem superar. Linha do reino. Alem. Você está pensando naquele momento? Se aquela montanha, em algum lugar é a mesma coisa, de pé à beira do rio, perdido naquele mundo, lembrando das pessoas que se apaixonaram, provavelmente é uma história para jovens. Ela transmite, igreja, ensinando sobre estranhos e misericórdia. Oh, completamente. Talvez você tenha se esquecido de mim. Expulso, invasor. Não sei. Você nunca saberá, mas eu sobreviveu. Eu acho que a maioria das pessoas, eu vi algo que nunca veria. Eu sei que estou no mundo exterior, vasta região selvagem. Em algum lugar existem seres que vivem conosco. Pesca ao amanhecer. Não consigo explicar as criaturas que aparecem em uma árvore. Inscrição. Adicionar. De maneiras que não entendemos. Conversem um com o outro. E talvez seja assim que deve ser. Entre os mistérios, deve permanecer um mistério. Pode haver algo. Há um lugar neste mundo. Como é? O que deve ser deixado para trás? Igreja. O que nunca deve ser excedido. Aprendi isso da maneira mais difícil. As montanhas são minha vida. Correndo por um penhasco. Voltar. Os 3 gigantes gritaram. Era. Mas eu aprendi que eu era. E eu, o suficiente para lembrar disso. Longo. Sou grato por estar vivo. Recentemente. Eu escolho caminhadas curtas. Civilização. Ao se aproximar. E temporário. Eu digo a mim mesmo que é algo. Algum dia eu. Tome cuidado. Bem no fundo da minha mãe novamente. Mas algum dia. Não sei se isso vai acontecer. Uma parte de mim ainda está. De pé na margem do rio. 3 objetos enormes estão em perigo. Observe-o desaparecer no avião. Ir para a caça. Que eu não conseguiria fazer isso. Conscientemente.
Esse medo pode ter salvado minha vida. Eu joguei meu rifle fora. Eu corri mais rápido. You congelo. Eu pulei no rio. Sem hesitação. Isso me dê-me força que eu nunca soube que tinha. Era. E agora? Eu sou o território deles? Caminho. Vá embora. Compreendo. O mesmo erro 2 vezes. Isso evitará que isso aconteça novamente. Talvez um dia eu possa te contar tudo. Talvez velho. Fogueira. Quando me sentei. Vou contar aos meus netos. Quando vi os 3 Sasquatch. Rio da montanha. Pesca em. Eu o segui até as montanhas. Morte por excesso de trabalho. Ele fúgio. Mas eles provavelmente não vão acreditar em mim. Eu também não consigo acreditar. Mas ainda estou lá. Gelo do rio. Eu senti um aperto como ecoando na floresta. Os gritos dos que atravessam. Eu ouvi uma voz. Eu vi. Intelecto. Eu senti. Sem evidências. É simplesmente. É só uma história. Estranho na floresta. Criaturas estranhas. Outra história sobre. Afirma ter visto o pé grande. Outra pessoa que. É isso. Pode ser. O mundo são essas histórias. Você pode precisar. Esses mistérios. Ainda disponível. Você precisa saber que existe. Pode haver. Desconhecido. Coisas. Coisas não. Listadas no catálogo. Uma existência inexplicável. Por quê? Se tudo pudesse ser explicado, todos os mistérios resolvidos, capture todas as criaturas vivas, se possível, estude o que resta, analisado. Para onde vai a maravilha? O mundo é maior que nós. Ganjo é. A natureza é um segredo que ainda não podemos alcançar. Contenção. Fiquei surpreso. A pior maneira possível, encontrado em da vida. Medo de escapar. Encontre-o em. Agora eu carrego isso todos os dias. Às vezes no meio da noite. Quando não consigo dormir, fecho os olhos e ouço aquele cedro. Para trás, luz do amanhecer, 3 gigantes entre eles. Grandes criaturas fazem peixes. A sister. Rastrier. Medo antes. Em frente de. Antes que tudo dê errado. É isso que eu. Protega. Essa é a imagem que estou tentando manter. Grita também. Rastreamento também. Terror. Em vez de. Puro espanto. Aquele momento. Antes que tudo mude. 3 coisas que não deveriam existir. Simples e atemporal. Faça alguma coisa. Eu o vi pescando no rio. É isso que tenho feito pelo resto da minha vida. É algo que você tem que carregar. Isso é eu. Quando você começa a duvidar, se tudo é um sonho, eu suspeito que foi. Se você já, ou é uma alucinação, tocando a ferida no joelho, em uma manhã fria, dor no ombro, sobe nas botas, o som de um galho quebrando, eu me lembro exatamente, é tudo real, era, e aquela montanha, em algum lugar em... Quero acreditar que eles também se lembram.